Olá, amigos, um abraço, que satisfação novamente estarmos juntos pela nossa TV Mar Canal 25 da organização Arnoldo Melo na NET para mais um programa A Vez do Povo, fenômeno de audiência do horário. Nós estamos aqui começando esse programa dedicado a você que participa com a sua grande audiência e também pode interagir conosco. Hoje, quarta-feira, 22 de julho de 2015, vamos aos principais destaques do programa de hoje. Ônibus da Piedade volta a circular após rodoviários aceitarem proposta de reajuste. Termina dia 31 de julho, prazo para o pagamento da taxa de bombeiros. A corporação, inclusive, está reclamando alto índice de inadimplência. Fiscais do meio ambiente descobrem novas ligações clandestinas de esgoto na área nobre da cidade, em Jatiuca. A SMCCU volta a aceitar projetos arquitetônicos elaborados por engenheiros civis. Nós vamos saber o posicionamento dos conselhos de engenharia, arquitetura e urbanismo sobre esse impasse. Antônio Lima, advogado especialista em direito imobiliário, também vai estar aqui dando um mundo de dicas para você na hora de adquirir o seu imóvel. Tudo isso e muito mais aqui na sua TV Mar Canal 25, dentro do programa A Vez do Povo. Você pode também participar conosco ao vivo do programa, sempre por telefone, como sempre faz. A sua ligação é bem recebida, os problemas da sua rua, alguns apelos, denúncias, tudo isso você pode fazer através do telefone 3377-9097, ou você pode também conversar conosco através do aplicativo WhatsApp. Telefone 98107-9872. Ligue para a gente e participe. A Vez do Povo, fenômeno de audiência, está no ar. Ações dos bandidos e ações da polícia. Combate ao crime. Um grupo foi preso. Grupo de criminosos da Secretaria de Estado de Defesa Social e Ressocialização apresentou ontem, durante coletiva à imprensa, os criminosos responsáveis pela morte do sargento da PM de Etemax, José da Silva. Um dos presos, identificado como Walisson Miguel Nunes de Oliveira, o Pato, de 24 anos, já tinha passagens pelo sistema prisional por porte ilegal de arma. Tentativa de roubo e receptação. Também foram presos Valdeir Corrêa de Lima, de 22 anos, Diego Moreira de Almeida, conhecido como Bruxo, 19 anos. Dois menores de 17 anos também foram apreendidos durante a operação. O grupo, esses elementos foram presos e os outros apreendidos com 4 armas. Uma das pistolas foi roubada do sargento da Polícia Militar, que estava em posse de Diego Moreira. Já o Alisson é apontado como responsável pelos disparos que atingiu o policial. A operação Lagoa da Canoa, mais uma ação da polícia no combate ao crime em Alagoas. A operação deflagrada no início da manhã de hoje em Lagoa da Canoa, agreste do estado, cumpriu 11 mandados de prisão, busca e apreensão e apreendeu 8 pessoas, sendo 7 homens e 1 mulher. O bando é responsável por crime de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ainda sobre a operação Lagoa da Canoa, foram presos Darlan Luiz Ricardo Seabra, Rosivaldo Silva dos Santos, Sérgio Barbosa Santos, Jucleia Caroline Farias Limeira, José Marcos Santos Santana, Marcos Bispo dos Santos, Reinaldo da Silva Dias, Jonathan Gonzaga Firmino. Ao todo foram apreendidos um revólver calibre 38, espingarda calibre 28, com 5 munições intactas, calibre 38, um revólver, diversos cartuchos deflagrados e 2 veículos. Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara da Capital.
Imagens aqui nós temos da mobilização dos que trabalham no sistema de transporte coletivo de Maceió. Os rodoviários da empresa Piedade aceitaram proposta de reajuste do salário de 10% e os ônibus voltaram a circular na manhã desta quarta-feira após a assembleia realizada nas primeiras horas da manhã de hoje. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários do Estado de Alagoas, o Sintro-AL, ontem foi a vez da Veleiro, que aceitou o percentual oferecido pelas empresas. Os coletivos ficaram sem circulação por 2 horas. O atraso nos ônibus da empresa Piedade comprometeu a locomoção de inúmeros passageiros que dependem dos coletivos. Amanhã será a vez dos ônibus da Real Alagoas circularem com atraso. E na sexta-feira, a empresa São Francisco. O sindicato está fazendo as negociações, essas assembleias separadas de cada empresa, e isso faz com que nesse rodízio haja um atraso na oferta do transporte coletivo em alguns setores de Maceió. E a violência continua no estado de Alagoas. Um casal suspeito do tráfico de drogas morreu na madrugada de hoje, lá no Hospital Geral do Estado, após uma troca de tiros com a guarnição da Rádio Patrulha, que recebeu uma denúncia anônima de boca de fumo em uma casa situada no bairro Antares, na parte alta de Maceió. José Darlan da Silva, de 22 anos, e a esposa dele, de identidade não revelada, foram atingidos e socorridos pela própria polícia. Com os suspeitos foram apreendidos armas e munição. Fiscais do meio ambiente aqui em Maceió detectaram ontem lançamento de esgoto clandestino no mar de mais 3 empreendimentos, lançando no mar, nas galerias de águas pluviais, nesses 3 empreendimentos, na Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, em Jatiuca. Com esses 3 condomínios, essa semana foram identificados 4 ligações irregulares. A Secretaria Municipal de Proteção do Meio Ambiente, a SEPMAN, emitiu autos de infração contra as construtoras responsáveis pelos empreendimentos e informou que vai prosseguir com a fiscalização na região. Os 3 residenciais tinham desvio de ligação de esgoto. A água das chuvas eram misturadas com material contaminado e tinha como destino final uma galeria de água pluvial. De acordo com a SEPMAN, os crimes ambientais identificados pela fiscalização somam 700 autos de infração. Em caso de irregularidade, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Proteção Ambiental e denunciar através do telefone 3315-4735, 3315-4735. A taxa de bombeiros é de suma importância para a nossa segurança. Principal forma de arrecadação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, a taxa do bombeiro deve ser paga até o dia 31 desse mês de julho. E é por meio dela que a corporação adquire novos equipamentos e viaturas para atender melhor a sociedade. O repórter Viderlan Araújo nos traz maiores informações sobre a taxa do bombeiro. E neste papel importante que o Corpo de Bombeiros tem para a sociedade, nós da TV Mar Canal 25 também acompanhamos todo o processo que a corporação vem exercendo para a população alagoana. Esses equipamentos, por exemplo, esses carros que nós estamos aqui já mostrando para vocês com o Flávio Santos, eles foram adquiridos com o recurso da taxa justamente do Corpo de Bombeiros, que é considerado uma taxa importante, principalmente no pagamento dos impostos da população alagoana, que tem realmente um valor mínimo para que seja colocado nesse processo. Quem vai conversar melhor conosco a respeito desse assunto é o Tenente Gregório Vieira, que é responsável, inclusive, para poder falar a respeito da taxa dos bombeiros e vai explicar para nós, inicialmente, Tenente, que é uma taxa super importante, até para esclarecimento da população, um valor mínimo como esse. É uma taxa de grande importância para o Corpo de Bombeiros, ela é a nossa principal fonte de arrecadação. É com ela que a gente consegue adquirir nossos equipamentos, nossos materiais, nossas viaturas. É ela o nosso objeto principal para colocarmos nossos homens com as viaturas e os equipamentos na rua para estar salvando vidas. Sem ela, fica muito mais difícil
nós trabalharmos. É claro que viaturas como essas 3, por exemplo, que hoje nós temos a oportunidade de mostrar, elas foram adquiridas com o valor dessa taxa, foi isso, tenente? Positivo. Uma viatura como essa, ela chega a torno de quase R$500 mil, 480 mil. Então, são viaturas caras, o material do Corpo de Bombeiros não é um material barato, então a gente sempre precisa dessa força da sociedade que sempre está unida à corporação, sempre está junto com a corporação salvando vidas. Essa taxa que o contribuinte paga, ele ajuda realmente a salvar uma vida, pois esses equipamentos vai fazer com que a gente consiga ter uma maior eficiência no nosso trabalho. Claro que sem esses equipamentos a gente vai continuar atuando. O Corpo de Bombeiros ele é devoto à população, ele trabalha com muito amor. Quem nos conhece, quem já teve um contato mais próximo com o bombeiro sabe que o nosso trabalho ele é sério e ele é com muito amor. Mas essa contribuição que a sociedade vem nos dando e que com certeza vai continuar nos dando, ela nos ajuda muito a estar salvando mais vidas. Qual o valor hoje, tenente, dessa taxa? É um valor específico ou existe uma base de cálculo? O valor ele varia de acordo com o fator de risco e a área do imóvel. Dependendo do tipo de imóvel, se é residencial, comercial, industrial, ele vai ter um item lá chamado fator de risco, que vai estar multiplicando no valor da taxa. Como também a área. Quanto maior a área do imóvel, maior o valor. A partir de R$15, R$16 começa a taxa, que pega a grande maioria dos imóveis, fica entre R$15 e R$20. Quando o imóvel é um pouco maior, que vai aumentando esse valor da taxa. E como essa taxa ela chega nas nossas casas? A taxa ela é entregue pelo Correios e é importante você ter tocado nesse assunto, porque nem sempre o Correios consegue entregar essa carta. Então a gente disponibiliza de uma ferramenta na internet. Vocês podem estar acessando o site do Corpo de Bombeiros, www.bombeiros.al.gov.br, e está imprimindo a segunda via dessa taxa. Quem não recebeu ou quem recebeu e viu uma notificação dizendo que tem anos em atraso, pode também estar imprimindo a segunda via desses anos em atraso. Aquele consumidor que está em débito com essa taxa, ele pode dividir? Existe maneira de negociação ou é uma contribuição simbólica? Na verdade, não tem previsão legal para a gente estar dividindo, mas como é uma taxa de valor pequeno, facilmente o contribuinte ele tem como imprimir e estar pagando. Quando ele imprimir lá, ele vai ver que a impressão do boleto ele vai estar com 15 dias para ele pagar de vencimento. Então, é um tempo razoável para que ele esteja pagando esse boleto em atraso. Agora, é bom lembrar que muitos não sabem, a taxa ela é obrigatória, ela é posta por lei, a nossa lei em vigor ela é de 2003 e ela prega que aquele inadimplente ele pode ser inserido na dívida ativa do Estado. Então é bom estar atento. O vencimento da carta da taxa de bombeiro está chegando ao fim, dia 31 encerra o vencimento, então é bom todos estar atentos, estar pagando tanto a taxa atual como aquelas anteriores que estão previstas no boleto. Antigamente nós tínhamos justamente acesso à taxa do Corpo de Bombeiros, elas vinham agregadas no IPTU. Ainda continua, permanece também, tenente? Não. Na verdade, quando foi criada a lei, ela nos permite a gente fazer um convênio com a prefeitura para ela estar enviando esses boletos. Na época havia um convênio, então a taxa de bombeiro ela vinha junto com o IPTU, mas a gente teve alguns problemas, até de questão de inadimplência estava pior do que é hoje, e a gente decidiu separar, desvincular. A gente continua utilizando a mesma base de dados do IPTU, então, às vezes, um boleto ele vem com o nome de um antigo dono do imóvel, tem um nome João e, na verdade, hoje é o Paulo, mas não importa o nome que vem na taxa, porque o que importa é o código do imóvel, então o dono, o proprietário atual do imóvel, ele tem que estar pagando, porque a dívida ela é relacionada ao imóvel e não ao nome da taxa. Obrigado, então, ao tenente do Corpo de Bombeiros, Gregório Vieira, que trouxe informações importantes pela taxa, né? A importância da taxa de bombeiros para investimento, para melhorar as condições de trabalho e também dar a esses guerreiros que tanto defendem a nossa sociedade uma condição melhor, até mesmo de prestação de serviços para a nossa sociedade. Aqui direto da sede do Corpo de Bombeiros no Trapiche, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Comigo e você aqui pela TV Mar, canal 25 da organização Arnoldo Melo na NET, a vez do povo fenômeno. Olha, Viderlan, parabéns por esse importante trabalho, essa matéria sobre a taxa do bombeiro, essa contribuição que é de suma importância. Se existe uma taxa ou imposto, como queiram chamar, que a gente vê a importância e a resposta é essa taxa. E outro detalhe que a gente quer chamar a atenção é que, como se trata de qualquer forma de um imposto, se você continua inadimplente,
você pode ir para a dívida ativa do Estado. Não deixe de contribuir, não deixe de recolher. Já chegou o boleto na sua casa aí? Vá ao caixa eletrônico, pague, cumpra com esse belo papel, porque afinal de contas, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas é o guardião das nossas vidas. Nos incêndios sinistros dos mais diversos, lá na praia tem guarda-vidas, nas vias tem as equipes de resgate na hora dos acidentes, que ninguém está livre. Enfim, na hora de coletar o leite materno para distribuir, buscar e levar onde há carência desse que é vida, o leite materno é vida. Então, pense bem, vai lá na gaveta onde você tocou o boleto da contribuição do Corpo de Bombeiros Militar, da taxa de incêndio, da taxa do bombeiro e contribua. É de suma importância, não esqueça. Aqui temos, como sempre, a Gazeta Web, o maior e mais completo portal de notícias de Alagoas. A Gazeta Web tem as principais manchetes que já também passamos para você, como o caso da operação crime em Lagoa da Canoa, no Agreste de Alagoas, cumprindo aí 17 mandados de busca e apreensão. Também uma das manchetes aqui da Gazeta Web, programa que dá aulas a alunos no ensino médio abre 80 vagas. Deixa eu trazer também aqui para você. Zé Márcio perde cargo na Sudene e assume o mandato, volta a ocupar seu mandato na Câmara Municipal de Maceió. Casal troca tiros com a guarnição da polícia e morre no HGE. Bandidos invadem residência em Arapiraca e levam R$ 3.500. Rodoviários da Piedade atrasam viagens dos passageiros devido àquelas assembleias que já nos referimos. Policial é rendido e bandidos levam viatura do DEIC em Paripueira. Se segura a segurança. É uma ironia, né? A polícia refém literalmente dos bandidos. Mas o secretário de Defesa Social diz que a coisa não é por aí. Temos também aqui na Gazeta Web os blogs, muitas informações e a opinião dos nossos blogueiros, Edivaldo Júnior, blog do Bob, temos também Segurança em Foco e com Saraiva, Cláudio Humberto, Diário do Poder, Política e Bastidores, Arivaldo Maia no seu blog fala tudo sobre futebol, inclusive do Clube de Regatas Brasil, que recebe reforço e treina com Olívio na lateral. O meu amigo Felipe Camelo, a lente mágica das suas fotografias e muita coisa interessante. Inclusive, a Gazeta Web também está no YouTube, mostrando todas essas matérias que a gente traz sempre para você. Nós temos pagamento de abono de salário e muito mais aqui no Rotativo. Começa na quarta-feira, o PIS começa nesta quarta-feira. Governo publica novo reajuste da tabela do imposto de renda. E haja imposto. Dilma Rousseff, governo federal publica veto integral do reajuste ao judiciário. Projeto de aumento de 78%, a presidenta não aceitou. Confirma também quais as formas, os 3 carros mais vendidos, quais foram os carros mais vendidos em Alagoas. Hemoal realiza coleta de sangue na Norcom Empresarial. Você também tem responsabilidade com a vida e aí você procure sempre voltar a doar sangue ou doa sangue se nunca doou. São as principais manchetes da Gazeta Web, o maior e mais completo portal de notícias de Alagoas, uma conexão também perfeita com a TV Mar. Você acessa aí no ícone da TV Mar, está nos assistindo ao vivo em toda parte do mundo. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco informações, notícias e matérias importantes para você aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Eu volto já. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa.
O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió.
Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. A Vez do Povo pela sua TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo. E aqui as manchetes, as matérias que não param de chegar sobre criminalidade, ações policiais e a ousadia dos bandidos. Bandidos que já invadiram delegacias pelo interior do estado. E agora, nesse caso, olha até onde vai a ousadia dos bandidos. Um policial do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, foi rendido e teve o carro da polícia roubado na noite de ontem em Paripueira, região metropolitana de Maceió, litoral norte. Segundo informações da Central de Flagrantes, o policial estava com um vizinho quando foi abordado por dois homens armados. O carro, um Gol branco de placa ORI 6936, estava descaracterizado. Um colete e a arma do policial também foram levados pelos bandidos. Até o momento, o veículo e os criminosos não foram localizados. Atenção, hein? Um paciente no HGE precisa de identificação. O Serviço Social do Hospital Geral do Estado convoca com urgência familiares que tenham algum parentesco com essa figura não identificada e desaparecido. Um paciente não identificado aparenta ter aproximadamente 25 anos de idade, tatuagens no braço, com o nome Adriana Victoria e Júlia. Ele foi resgatado pela equipe do SAMU no último dia 28 de junho, no bairro do Bom Parto, aqui na capital alagoana, depois de sofrer convulsões. O paciente se diz chamar Adriano Tenório, que reside no bairro da Gruta de Lourdes. Quem souber mais alguma informação sobre esse paciente, ligue para o Serviço Social do Hospital Geral do Estado, HGE. O número é o 3315-3285, 3315-3285. Conselho Regional de Engenharia vem lutando contra um problema que afeta milhares de engenheiros civis. A inconstitucional resolução número 51, que pretende anular o direito dos engenheiros a elaborarem projetos arquitetônicos. E a nossa equipe de jornalismo conversou com o presidente do CREA, Fernando Dacal, para saber mais detalhes sobre esse impasse.
E a direção do CREA teve a oportunidade de dar o seu posicionamento a respeito de tudo que está sendo ventilado nos últimos dias, de que a operação integrada poderia acontecer justamente com o pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quem vai explicar melhor para nós a respeito do posicionamento oficial do CREA, a respeito do que está sendo noticiado e se é real esta possibilidade de um trabalho integrado justamente com outros conselhos, é o presidente do CREA, o Fernando Dacal, que vai explicar para nós a partir de agora se existe realmente esse trabalho em parceria com o Conselho de Urbanismo, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Dacal. Não existe. Nós fomos colocados aí na mídia do Conselho como que havia uma parceria. Houve uma conversa, mas depois disso, depois de uma foto que foi tirada maldosamente e colocada como que havia uma parceria e das posicionamentos do Conselho de Arquitetura, que tem notificado, eu vou repetir, notificado quer dizer que você está dizendo que faça ou ele puna. As prefeituras, quanto uma resolução unilateral, que é a resolução 51, tentando legislar sobre a profissão do engenheiro. E nós temos o amparo legal da Lei 5.194, de que quem regula, fiscaliza e legisla e habilita o engenheiro e outras profissões afins, como engenheiro agrônomo, engenheiros em todas as modalidades, geógrafo, meteorologista, geólogo, é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os CREAs, que são os conselhos regionais. Então, nós não queremos cessear direito de trabalho de nenhum profissional, pelo contrário, nós temos que se fazer respeitar e ter os nossos direitos garantidos por lei. Hoje existe engenheiros sendo prejudicados diante de ações como essa, na sua opinião, Fernando Dacal? Existe numa decisão precipitada da Superintendência de Convívio Urbano de Maceió e algumas prefeituras do interior, que orientadas pelo outro conselho, certo? Baseado numa decisão de um agravo, de uma decisão judicial que tenha sido favorável à Associação Brasileira da Engenharia Civil. Quer dizer, existe um agravo que suspendeu uma decisão, mas não julgou o mérito. E, precipitadamente, sem que se fosse consultado os órgãos jurídicos de um município, se cesseou e se tirou o direito do cidadão, que é um direito de protocolar qualquer documento seu num órgão público, e o direito de, em 15 dias, ter a resposta de por que será atendido, se não será, se será arquivado. Então, isso tem prejudicado muito os engenheiros civis de Maceió e deverá prejudicar também outras profissões ligadas ao CREA. Como nós temos regimentalmente o dever de fiscalizar e de zelar pela engenharia e proteger a sociedade, que poderá ter alguns riscos até de atividades de profissionais que não são preparados para tal, nós deveremos estar ingressando na Justiça com uma ação, certo? Temos uma audiência marcada com o senhor prefeito, já está ciente do problema, que afetará, inclusive, a Prefeitura de Maceió, certo? Porque se tirar atividades que é inerente do engenheiro, sem ter sido pelo CREA, esses engenheiros também não poderão exercer sua atividade dentro do município. E nós já estamos carentes, nós já temos alguns serviços que são deficitários. E se o engenheiro não pode trabalhar, infelizmente, Então, nós estamos cumprindo um dever regimental, um dever legal. E diante de um processo como esse, você como representante aqui em Alagoas do CREA, você acredita qual é a alternativa para trazer uma solução imediata para esse assunto? A alternativa que está se tendo a nível nacional é de se buscar o direito do engenheiro civil e também de outras profissões afins que vão ser afetadas também com a tal resolução. Nós estamos indo com esse problema inicial que foi trazido a nós pelos engenheiros civis, certo? Então, o que nós temos que fazer é defender esses direitos. Agora, é lamentável que seja cesseado um direito também constitucional. O cidadão tem direito
constitucional de ter qualquer documento seu aceito e protocolado no órgão público. E existe uma lei do governo Fernando Henrique que o órgão público tem 15 dias para responder. Eu acho que aqueles que tomaram a atitude têm que ter a responsabilidade de assumir e de pôr a sua assinatura respondendo aos profissionais. Então, essa também será uma medida do Conselho. Só que, diante do nosso entendimento com a administração municipal, procuramos agendar agora com o prefeito e vamos ter um diálogo com ele para ver. A nossa posição é de que, até que se transite em julgado qualquer ação que haja, tudo permaneça como está. Se transitar em julgado e se tiver um posicionamento da Justiça firmado sobre o assunto, aí nós aceitaremos. Mas, enquanto não transitar em julgado, eu acho que cabe garantir os direitos de todos aqueles que têm direito adquirido. Obrigado, então, Fernando Dacal, ele que é presidente do CREA aqui em Alagoas, falando conosco a respeito de todo esse processo que acaba, querendo ou não, colocando limitações para os engenheiros civis aqui do nosso estado e de todo o país, já que isso é uma luta nacional que está acontecendo, mas é bem verdade que o CREA aqui em Alagoas vai se reunir com seus representantes, com a Prefeitura Municipal de Maceió nos próximos dias para tentar justamente com esse sinal ganhar ainda mais um fortalecimento nesta luta para poder valorizar a categoria. Com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Ok, Viderlan, meu caro Fábio. Olha, nós também ouvimos o posicionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo sobre essa questão. Até que ponto o engenheiro pode ou não dar uma de arquiteto. Inconstitucionalidade ou não, vamos saber aqui o projeto arquitetônico elaborado por engenheiros civis. Nós vamos conferir em mais uma nossa reportagem. Todo projeto arquitetônico e urbanístico precisa de um grande profissional. Além do talentoso profissional, mas que esteja regular na profissão para que você tenha total segurança. E é exatamente por isso que nós estamos aqui ao lado de duas autoridades para a melhor recomendação possível. Nós temos Heitor Maia, que é representante desses profissionais no Conselho Federal, e Tânia Guzmão, que é presidente do Conselho de Arquitetos e Urbanistas de Alagoas. E é sobre exatamente essa segurança e como procurar bem um profissional abalizado e credenciado que a gente tem essas dicas. Inclusive, vamos falar também de um evento que vai reunir todos esses profissionais. Heitor, uma honra estar aqui e mostrando para a coletividade a importância de saber escolher um grande arquiteto, um grande urbanista. Bom, a satisfação é toda nossa de manter esse contato com esse público que assiste, os telespectadores que assistem esse programa. Na verdade, esse é um processo que a gente está começando a travar junto à sociedade alagoana, o processo de esclarecer a profissão da arquitetura, visto uma polêmica recentemente deflagrada com relação aos engenheiros. É importante, em primeiro lugar, dizer que essa questão envolve 3 aspectos. Um é o aspecto legal, 2 é o aspecto da formação e 3º é o aspecto da ética. Então, da questão do ponto de vista legal, nós, arquitetos, nos separamos do Conselho de Engenharia a partir do dia 31 de dezembro de 2010, onde, através da Lei Federal 12.378, os arquitetos passaram a ter um conselho próprio e uma legislação própria. Ou seja, nós hoje não temos mais nenhuma vinculação com o antigo sistema. E essa lei federal, ela nos coloca algumas questões e algumas necessidades de regulamentarmos a lei, alguns artigos da lei. Um desses artigos é exatamente o que determina que nós deveríamos, como fizemos, uma legislação sobre atribuições exclusivas e privativas dos arquitetos, onde nenhuma outra profissão poderá, então, exercê-las. Algumas das atividades, os engenheiros são parceiros, né, com os arquitetos, podem fazer conjuntamente, de forma compartilhada, mas algumas não. Dentre essas, a principal questão, a principal polêmica com relação a elas é com relação ao projeto arquitetônico. Evidentemente que os engenheiros, ao longo do tempo, exerceram essa atividade de forma indevida. E com o advento do nosso conselho, nós então regulamentamos essa matéria, e essa matéria é uma matéria exclusiva, porque é uma matéria a essência da nossa profissão. Nós não podemos abrir mão dessa atividade, porque é nós que temos a formação.
O nosso curso de arquitetura é um curso generalista, onde envolve conhecimentos na área da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo, do patrimônio cultural, do conforto ambiental, do planejamento urbano, dentre outros, né? Enquanto que a engenharia é uma profissão mais técnica e bastante específica, e eles não podem reivindicar, concursando uma ou duas disciplinas, querer que essa disciplina tenha uma equivalência a todo um curso de 5 anos, com mais de 4.000 horas de formação. E agora a gente vai ter também essa oportunidade de ouvir a presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, Tânia Guzmão, e ela nos fala as dicas de como saber escolher um profissional e, acima de tudo, perguntar: estamos nós conscientes de tudo isso que estamos aqui debatendo? Os profissionais estão conscientes dessa ética? E como escolher melhor um grande profissional de arquitetura e urbanismo? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade e dizer que, na realidade, nós temos um trabalho árduo pela frente, exatamente no sentido de esclarecer a esses profissionais, aos nossos colegas, da necessidade de cumprir, né, com toda essa regulamentação que o CAL proporciona. E para buscar um bom arquiteto, é conhecer o seu acervo. E quem detém esse acervo? O Conselho, porque todas as vezes que nós registramos uma obra, essa obra, esse projeto arquitetônico, na verdade, ele passa pelo crivo do Conselho, não um crivo punitivo, não, já para regulamentar, para induzir da necessidade da segurança de passar para a sociedade a prática da boa arquitetura. Agora, as inscrições são essa lata de leite para o social, mas o local e como fazer essa inscrição? A inscrição pode ser feita através do site, né? E o espaço, o local é no auditório da Norcom, lá em frente ao shopping, o antigo Iguatemi. Obrigado, Tânia. Aqui, do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, com as imagens do Valdomiro Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da organização Arnon de Melo, na NET. E ainda abordando sobre esta matéria polêmica entre Conselho de Engenharia e Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a SMCCU voltou a receber, na última segunda-feira, projetos arquitetônicos elaborados por engenheiros civis. E a nossa equipe de jornalismo conversou mais uma vez ontem com o Superintendente Municipal de Convívio e Controle Urbano, SMTT. Vamos acompanhar. E o imbróglio envolvendo arquitetos e engenheiros volta a ser assunto aqui na programação da TV Mar Canal 25. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir os dois lados, o representante dos arquitetos e, obviamente, o pessoal do CREA, que representa os engenheiros. E hoje nós estamos aqui na SMCCU, Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano, para poder ouvir do superintendente, o Reinaldo Braga, a respeito desse assunto, de tudo que está acontecendo e como a SMCCU tem tratado esses processos em construção, principalmente daqueles que têm a chancela de apresentar projetos arquitetônicos. Reinaldo, um grande abraço para você. Como é que a SMCCU vem tratando justamente todo esse imbróglio? Olha, no passado, o CREA, ele abrangia tanto os arquitetos como os engenheiros. Então, a SMCCU recebia os projetos arquitetônicos assinados tanto por engenheiros como os arquitetos. Acontece que chegou uma determinação, que foi uma resolução 51, editada pelo CAL-BR, que é o CAL Nacional, e nessa resolução, ela é clara em dizer que ato privativo de arquiteto seria a assinatura dos projetos arquitetônicos. Com essa determinação, a SMCCU passou a ter uma postura de não receber mais os projetos assinados por engenheiros, tendo em vista a resolução 51. E começamos só a receber os projetos arquitetônicos assinados só por arquitetos. O CREA, incomodado com essa situação, me procurou, sentamos aqui para discutir isso aí. Eles apresentaram alguns argumentos, e um dos argumentos é a questão da necessidade de receber esses projetos, esses processos assinados pelos engenheiros. Como o direito de petição é um direito resguardado na Constituição Federal, nós decidimos recebê-los, os projetos assinados por engenheiros, mas a gente ficou condicionado à análise do processo
um parecer da Procuradoria-Geral. Como o CAL nos procurou e o CREA também, aqui instruímos um processo, encaminhamos esse processo com os fundamentos de cada conselho para a Procuradoria-Geral para que a mesma se manifeste. Com base na manifestação da Procuradoria, nós iremos seguir, ou a gente dá prosseguimento à análise do processo ou não. Vai depender desse desenrolar, desse imbróglio aí que hoje existe, essa resolução 51, e o CREA, o COFEA, que é o federal, está entrando com a ação para poder tentar suspender essa resolução. Mas até a presente data, nós não fomos informados de nenhuma suspensão dessa resolução. O que é o projeto arquitetônico e para que serve? Para quem está em casa poder entender. O projeto arquitetônico é aquele projeto que mostra a condição do imóvel, de que forma ele vai ser construído. Existe o projeto arquitetônico e os projetos que são como eu posso lhe falar, os projetos paralelos, que são cálculo estrutural, que aí esse sim é assinado por engenheiro, outros projetos. Agora, o arquitetônico é aquele que mostra como é que vai ficar o imóvel, como é que nasce de fato aquele imóvel. Hoje, quem é que está, na verdade, podendo assinar pelos projetos arquitetônicos, baseado, obviamente, pelo que está regendo a lei? Olha, hoje a Resolução 51 é clara. A assinatura de projeto arquitetônico é ato privativo de arquitetos. Agora, quando o processo chega aqui com um projeto assinado por arquiteto, o processo tem um trâmite normal. Vai ser analisado direitinho. Quando o processo chega com o projeto assinado por engenheiro, a gente recebe, mas estamos aguardando uma manifestação da Procuradoria-Geral do município. Agora, Reinaldo, para quem está pretendendo, na verdade, construir hoje, o que é que a SMCCU recomenda? Buscar justamente a orientação através de um arquiteto ou de um engenheiro? É fundamental buscar a orientação do arquiteto para o projeto arquitetônico, tendo em vista que o projeto arquitetônico ele tem que atender à legislação municipal, que é o nosso Código de Urbanismo e Edificações. Então, quem trabalha com esse instrumento são os arquitetos. A parte dos projetos similares, os paralelos, são os engenheiros, mas o projeto arquitetônico são, de fato, os arquitetos. Obrigado, então, ao Reinaldo Braga, ele que é superintendente da Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano, SMCCU, explicando para nós qual é o posicionamento da SMCCU. Só para reforçar o que o Reinaldo acrescentou, a ordem vem através de um processo judicial e a SMCCU só está acatando esta ordem judicial, onde hoje coloca todo esse imbróglio, de um lado os engenheiros, de outro arquitetos, e que nós estamos acompanhando aqui e trazendo detalhes na programação da TV Mar Canal 25. Com imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 da NET. Ok, meu caro Viderlan, muito obrigado, parabéns pela importante matéria. Ele já está aqui, o baixinho, meu grande colega, advogado, homem especialista em direito imobiliário. Olha, aumenta o número de desistência de imóveis, os compradores que compram imóvel na planta, em meio à instabilidade que paira na economia brasileira, uma crise também no setor imobiliário. E o Antônio Lima, meu grande e velho amigo de longas datas, meu colega da Escola Superior da Magistratura também, essa figura querida por todos nós, já faz parte dessa consultoria importante aqui na programação da TV Mar, dentro do programa Vez do Povo. Logo depois do intervalo, nós vamos ter a oportunidade de estar com ele, tirando uma série de dúvidas e nos trazendo um mundo de informações sobre direito imobiliário e essas questões que você compra de imóvel na planta, a crise do setor imobiliário está aí, tudo isso e muito mais nós vamos trazer para você ficar bem informado aqui na sua TV Mar, dentro do programa Vez do Povo, o líder de audiência, o fenômeno. Daqui a pouco a gente volta. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa.
Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem.
e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Do setor imobiliário. A crise econômica desse país tem trazido muitos problemas para quem quer investir nessa área, que é por demais promissora. Mas muita gente, diante dessa crise, já quando compra na planta para levar vantagens, já começa a desistir desse projeto. Antônio Lima está aqui conosco, um dos grandes advogados especialistas na área do direito imobiliário, nos fala sobre esse tema, mas nós vamos também resgatar com ele aqui um problema que afeta aos antigos mutuários da antiga Coab, se lembra? Hoje é Carpe no estado. Esses mutuários estão recebendo cobranças e, para quem é especialista, cobranças indevidas. Vamos saber até que ponto esses mutuários podem sair dessa via crucis. Mas vamos falar primeiro desse tema que também é palpitante, sobre a crise no setor imobiliário e por que se desiste e quais os prejuízos de quem desiste da compra de um imóvel na planta. Anthony. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Realmente, hoje em dia, cresceu muito o número de pessoas e de compradores de imóvel na planta que estão desistindo desse contrato. É o chamado distrato, Fernando. Nesse distrato, o que é que vai acontecer? A pessoa solicita que seja feita uma ruptura contratual por diversos fatores. E um dos principais, o que está acontecendo com muita naturalidade recentemente, é a questão do distrato por incapacidade financeira no pagamento. Então, as pessoas estão vivendo um momento em que ela tá, o rendimento, a sua renda, ela não está comportando mais o pagamento daquelas prestações, haja vista que o índice que corrige essas prestações é o INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção, e que ultimamente ele recebeu um percentual de carga muito elevado, ou seja, uma correção muito alta. Então, em vista disso, as prestações dessas pessoas, bem como o saldo devedor a ser financiado, elevou-se. No que elevou, as pessoas perderam um pouco a capacidade de pagamento por conta mesmo da questão inflacionária que o país está vivendo nesse momento, e aí estão providenciando junto à construtora o seu distrato. Além disso, algumas construtoras também simplesmente não iniciaram as obras de alguns empreendimentos. E isso está fazendo com que aquelas pessoas também que vinham pagando suas prestações em dias solicitem o distrato por culpa exclusiva da construtora. Então, nós temos duas situações distintas, voltadas num único segmento, que é o segmento imobiliário, com características bem distintas. Uma do lado, o mutuário, o consumidor, que não tem aquela capacidade financeira momentânea de arcar e dar continuidade ao contrato, e do outro lado, alguma construtora também que não está com suporte financeiro para iniciar suas obras, seja por questão de cunho de ordem organizacional, de ordem financeira da própria empresa, seja porque também houve atrasos no repasse por parte da Caixa Econômica Federal para o início das obras, principalmente ligado ao programa Minha Casa Minha Vida.
quais os passos a serem dados para evitar maiores prejuízos? O que é que se pode fazer numa situação como essa? A pessoa se localizando, se situando da sua situação financeira, ela tem que providenciar imediatamente um contato com a construtora. Esse contato, ele deve ser feito de forma escrita, em 2 vias, endereçada à construtora, na qual ela vai solicitar que seja feita a ruptura do contrato. A construtora, ela recebe a via dela, leva-se para análise do financeiro e dentro de 15 ou 20, no máximo 30 dias, ela deve dar uma resposta ao consumidor. Agora, é muito importante que o consumidor, antes mesmo de promover qualquer demanda judicial, ele promova essa procura junto à construtora para que tenha-se, no âmbito administrativo, esgotado toda a possibilidade de acordo. Aí sim, se ultrapassar essa possibilidade, só vai restar o âmbito do Poder Judiciário. No caso de extrato, pode haver uma vantagem para o contratante, ele pode ter uma diminuição desses custos, do valor, daquilo que vai onerar? Sim, com certeza, Fernando. O que é que vem acontecendo quando a questão é distrato? Se o distrato ele é solicitado pelo consumidor em razão da incapacidade ou perda de capacidade financeira para honrar o contrato, tem se tomado o seguinte posicionamento. É feita uma retenção de até 20% daquilo que o consumidor pagou e não do contrato. O que vem ocorrendo muito, Fernando, é que as pessoas, os construtores, eles querem retirar esse percentual do valor total de contrato. E quando isso acontece, muitas vezes o percentual não é apenas de 20%, o percentual é muito maior do que 20%, e aí, além de onerar, além de causar uma onerosidade excessiva para o consumidor, colocando-o em desvantagem, ele abusa da cláusula contratual. Por quê? Porque ele quer tirar um percentual maior do que 20% e sobre o valor total do contrato. Na maioria dos casos, o consumidor ainda sai devendo para a construtora. E aí nós orientamos a não assinar nenhum contrato sem antes consultar um advogado de confiança. Outro ponto é quando a própria construtora dá causa àquela ruptura, como um retardamento justificado no início das obras, como um atraso na construção do empreendimento, um atraso na entrega das chaves por falta de alguma documentação e o consumidor ele deseja romper. Nesses casos de ruptura por culpa exclusiva da construtora, aí se tem entendido que a devolução ela deve ser feita de forma integral ao mutuário, ou ao consumidor, perdão. Então, existe também alguma cláusula contratual que, no caso de uma ruptura por culpa exclusiva, a parcela vai ser devolvida de forma parcelada do jeito que ele pagou. Isso aí é perfeitamente anulável no âmbito do Poder Judiciário e a devolução ela passa a ser de forma integral, para que o consumidor realmente tenha os seus direitos prevalecidos e não venha a perder o investimento que fez no imóvel. Existem também outros entendimentos, Fernando, no seguinte ponto, que havendo essa ruptura por culpa exclusiva da construtora, ele tem direito a indenizações por danos morais e mais, ele também pode vir uma indenização pela perda, pela agressão ao princípio da informação, então isso vale uma indenização. E também por toda a morosidade, por toda a questão de danos morais sofrido por ele. Então, o Poder Judiciário tem entendido também que ele tem direito a uma indenização por culpa exclusiva em virtude de um retardo na construção. Caso a empresa não dê opção de reembolso pelas parcelas pagas, o que é que se pode fazer? Olha, em princípio é bom que a gente deixe claro que se existir alguma cláusula contratual inibindo essa possibilidade de retorno das prestações pagas, ela é abusiva.
pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, se nesse caso, alguma construtora colocar uma cláusula dessa e no momento em que a parte solicitar o distrato e ela vier com esse questionamento, dizendo que não devolverá por conta de existência de cláusula contratual, aí, Fernando, realmente só vai existir a via judicial para romper esse contrato, fazer o distrato via judicialmente e ter de volta todos os dinheiros efetivamente pagos. Temos muitas incidências em ter que se buscar o judiciário. E como têm sido essas decisões aí? Olha, a incidência é constante. Eu acredito que, assim, a cada 5 pessoas que se atende, 3 já estão querendo romper contrato e ingressar com ação judicial. Quando, às vezes, a construtora nega-se a receber ou assinar um protocolo de recebimento de pedido de distrato, até por via de e-mail você obter uma resposta da construtora, ou se não houver mais isso, o próprio Poder Judiciário reconhece esse direito, reconhece o direito ao distrato. E os posicionamentos mais recentes, inclusive o STJ fez uma matéria muito interessante sobre o tema, o STJ e o conflito da casa própria, e os conflitos da casa própria, ele abordou diversos temas, dentre os quais a questão de uma rescisão de contrato. E aí fica claro e é evidente que quando a culpa partir exclusivamente da construtora, o dinheiro tem que ser devolvido de forma integral e não parcelada. Se a culpa parte exclusivamente do consumidor, ele tem direito à ruptura contratual, o construtor tem direito a fazer uma retenção de até 20%, e já existiu casos de desconto de até 25%, Fernando. Mas esse desconto de 25%, ele estava atrelado ao fato de que a pessoa estava residindo no imóvel. Então, por conta daquela questão de taxa de ocupação e toda a situação que envolvia a questão, aí foi descontada 25%, mas em média o percentual máximo é de até 20%. E esses 20% é justificável no seguinte ponto: ele serve para abater despesas com taxas de corretagem, abater despesas com taxas administrativas, publicidades, enfim, taxas administrativas contratual relativo àquele imóvel. E há que se destacar agora um ponto importante nessa questão de taxa de corretagem, porque o que é que vem acontecendo? Algumas construtoras querem também colocar essa responsabilidade para o consumidor, quando na verdade essa responsabilidade é de quem efetivamente contratou o corretor de imóveis. Ou seja, a maioria das pessoas que compram imóveis na planta, ela vai diretamente ao estande que é disponibilizado no local de vendas do imóvel e lá ela já tem um corretor à disposição dela. Então, se por um acaso vier constar no contrato alguma cláusula que diga que a responsabilidade de pagamento pela taxa de corretagem seria do consumidor, não assine e peça para fazer as modificações, porque você vai estar arcando com uma despesa que não é de sua responsabilidade. Muitas vezes ele coloca isso no valor real do imóvel. Então, verifique o valor de um pagamento à vista, verifique a condição de um desconto e veja a margem de segurança nesses descontos que são afetados, para ver se aquele valor do corretor também não está embutido na prestação. Então, esses são pontos, Fernando, que vêm sendo discutidos no âmbito do Poder Judiciário, e o Judiciário realmente já bateu o martelo em cima de toda essa situação. Saindo um pouco dessa seara e, ao mesmo tempo, continuando nesse tema, vamos a um exemplo aqui de um cidadão que adquiriu um imóvel, um apartamento, e, num certo momento, desistiu e quer passar esse imóvel e transferir esse contrato junto à construtora. Isso é possível? Qual a forma mais viável e mais segura? Sim, com certeza isso é possível. No entanto, existe uma cláusula, e até uma cláusula bem questionável, isso é bem questionada, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que é a cláusula de cessão de transferência ou de anuência dessa transferência. Então, geralmente, as construtoras colocam essa cláusula lhe cobrando um percentual para o caso de eu fazer a transferência. Vamos dizer que, por exemplo, eu não possa mais pagar a prestação e estou transferindo o imóvel para você. Não é esse o questionamento?
Nessa transferência, a construtora quer, em média, tem construtora até 5% sobre o valor do imóvel para fazer essa transação. Isso não é permitido, isso não é legal, até porque ela não fez nenhuma intermediação nessa venda, nessa transferência. O que é necessário, por exemplo, a construtora observar é a capacidade financeira daquela pessoa que está adquirindo, mas cobrar por essa transação, por esse repasse nesse financiamento, aí realmente ele não pode, e já existe várias e várias decisões judiciais vetando essa possibilidade de cobrança de percentual em caso de cessão ou transferência daquele contrato de compra e venda de imóvel na planta. Mas é uma dica importante para você. Eu quero também aproveitar o ensejo aqui para saber dos contratos de outrora. Nós tivemos uma experiência, sim, nós dois, né, com o apartamento lá no Farol. Sim. E graças a Deus somos vitoriosos. Mas aquela questão absurda que eu critiquei muito através da imprensa, sobre o plano gradiente, aquela coisa infeliz que atormentou a muita gente e deu um prejuízo sem precedentes, enorme. Mas, graças a Deus, fomos vitoriosos, como também a associação que você representa, com muitas outras causas, teve vitória junto ao Poder Judiciário Federal. Mas, com relação hoje a esses novos contratos, que ao invés de ser o gradiente que subia o valor da prestação, ele vai gradativamente diminuindo. Isso está aplicável e continua sendo aplicado no mercado atualmente? Olha só, Fernando, naquela época, o plano gradiente ele foi criado em um período inflacionário. E como não estava havendo a venda de imóveis, criou-se o sistema gradiente, que ele fazia o quê? Ele dava 50%, vamos assim dizer, 50% de desconto nas primeiras prestações do financiamento, ao longo de 2, 3 anos, e depois essas prestações, esse 50% ia sendo incorporado gradativamente durante o longo período de financiamento. E isso inviabilizou muito o contrato de financiamento. E não só a questão do plano gradiente, mas como também a tabela Price inviabilizou muitos financiamentos e ficou crescendo aquela bola de neve no saldo devedor. Por quê? Existiam 3 razões práticas. Uma, a correção indevida no saldo devedor, que primeiro fazia a correção, e sempre faz a correção do saldo para depois amortizar a prestação paga. Segundo, é que existia um índice de correção para a prestação e um índice de correção para o saldo devedor. Então, isso causava um desequilíbrio muito grande no contrato, né? E terceiro, que não existia uma garantia de quitação desse saldo devedor ao final do contrato. Nos contratos atuais, por incrível que pareça, existem 2 cláusulas em que a gente sempre pede para que as pessoas prestem bem atenção. São elas: a primeira, que diz a seguinte cláusula, que havendo um desequilíbrio econômico e financeiro porque passe o país, o contrato pode ser reajustado a cada 3 meses. Então, é uma cláusula perigosa. Além dessas prestações não estarem mais vinculadas a salários, e sim a índice mercadológico, ela pode sofrer esse reajuste, se houver uma inflação altíssima. E a segunda é que também não há cobertura para o saldo devedor no final do contrato. Ou seja, se você chegar ao final e tiver um saldo devedor de 10, você tem 48 horas para pagar. Se tiver de 100, a mesma forma. Então, é um contrato que requer muita atenção. Se as próprias instituições financeiras alegam que no final estará zerado, porque aí cabe uma pergunta, né, Fernando? Por que só se colocar uma cláusula desse porte no contrato? É porque neles mesmos, eu acredito, que eles tenham essa resposta ou tenham a dúvida se realmente vai sobrar ou não saldo devedor. Mas, de fato, os contratos estão sofrendo algumas reduções mínimas, mas estão, e as pessoas também já estão algumas com dificuldade para pagamento por conta até de uma redução da capacidade financeira. Então, algumas pessoas já também estão procurando a associação em virtude dessa incapacidade momentânea de estar pagando a prestação. Então, já está havendo um atraso tanto nos financiamentos de planos normais, como nos financiamentos ligados ao programa Minha Casa Minha Vida. Mesmo nessa mesma condição de ter a redução gradativa, sim, já está havendo inadimplência por falta de condições? Sim, até porque o que é que acontece? Está havendo aumento de impostos, aumento de combustíveis, e não está havendo o repasse do aumento no salário. Então, consequentemente, aquela prestação
está lá num patamar, as despesas de um casal, de uma família, subiram demasiadamente e não está comportando renda suficiente para pagar o seu financiamento. Então, já está entrando, sim, em dificuldade. Eu não sei se vou tratar de um assunto aqui que diga respeito à coisa atual, mas também é coisa do passado e deve ter sequelas e até, quem sabe, praticada no dia a dia aí, pelas mais diversas circunstâncias, inclusive a questão da perda salarial, do poder aquisitivo, enfim, do orçamento doméstico. Contrato de gaveta, ainda se fala sobre isso? Fala e muita gente se pratica, viu, Fernando? Por incrível que pareça. Mas o contrato de gaveta, ele era muito mais praticável os anos passados, há 5, 10 anos atrás. Isso porque ele repercutia muito no saldo devedor, aumentava geralmente 2% quando a pessoa queria transferir para o nome dela e até 20% nas prestações quando ele também queria fazer. Então, se fazia o contrato de gaveta para que a pessoa continuasse a pagar no nome daquele antigo mutuário. Só que isso gerava problemas. Às vezes a pessoa atrasava e o nome daquele mutuário era que ia sendo negativado. Os cadastros restritivos de crédito, SPC, Serasa, Cadim. Então isso gerou algum problema entre o comprador e o vendedor, e o repassante daquele financiamento. Outra coisa que é boa notícia é que quem tem contratos até outubro de 1996, eles são legalizados por força da Lei 10.150, que reconheceu esses contratos de gaveta como efetivamente uma transferência efetiva e reconhece aquele adquirente, o gaveteiro, vamos assim dizer, como se fosse mutuário. Então, por força de lei, é bastante se a pessoa tiver uma procuração, desde que ela seja datada até outubro de 96, ou que tenha um contrato de compra e venda até outubro de 96, isso ele pode perfeitamente requerer no âmbito do Poder Judiciário que lhe seja reconhecido o direito como sendo o proprietário daquele imóvel. Mesmo que esse contrato tenha sido feito mais recente? Não. O contrato ele tem que ser datado, realizado até outubro de 1996. Se ele fizer hoje um contrato, na data atual, ele não é reconhecido pelo Poder Judiciário. Inclusive, existia também um debate, Fernando, muito grande no âmbito do Poder Judiciário, relativo à validade dos contratos de gaveta até 2000, que foi a data da eleição, da edição da lei. E isso aí restou suplantado, restou superado, que o Poder Judiciário entende que não, que a partir de 2000, ele tem que realmente ser reconhecido pelo agente financeiro. Nós vamos chegar já no dilema do pessoal da Coab, hoje Carpe. Aguarda um pouquinho só, porque eu ainda vou falar com eles sobre esse tema que ele vai fazendo essa linha até chegar, esse drama vivido por mutuário jurássico, vamos dizer assim, isso, da velha Coab, e que ainda estão vivendo os dramas que daqui a pouco o doutor Antônio vai trazer uma série de orientações e posicionamentos jurídicos, inclusive. Mas aqui ainda falando sobre contratos, quem adquire uma casa ou um apartamento que está sob a égide de contratos de programas do governo. Quais os riscos, quais as possibilidades, as impossibilidades, inclusive de nulidade de um contrato como esse? Muito bem colocada essa pergunta, porque várias pessoas já me questionaram isso aí. E o que é que acontece? Se esse programa, por exemplo, ele for o programa de arrendamento residencial, Fernando, que hoje em dia já não se faz mais o PAR, ele tem uma consequência muito grave, porque se a pessoa que tem um arrendamento vender para um terceiro, ela pode perder e esse imóvel retornar ao acervo patrimonial da Caixa. Inclusive, depois de liquidado, a Caixa promoveu e ainda promove liquidações antecipadas para o programa de arrendamento residencial, em que estava oferecendo valores bem significativos para que as pessoas pudessem liquidar aquele arrendamento e transferir para o seu nome. Uma boa oportunidade para quem tem essa disposição orçamentária de realizar esse acordo, de quitar, de transacionar com a Caixa e realmente ficar com o seu imóvel. Haja vista que hoje o imóvel está valendo muito mais. Mesmo essa pessoa que adquira, que quite esse seu programa de arrendamento residencial, ela imediatamente vende esse imóvel, ela pode perder. Porque a própria legislação do PAR, ela diz que você tem um prazo mínimo de 2 anos para ficar naquele imóvel, para só então promover
a venda do mesmo. Então não pode. Já no programa Minha Casa Minha Vida, você também pode vir a perder a questão de um novo financiamento pelo programa. Até porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem várias faixas de renda. Então, ele parte de uma renda de R$ 1.600, uma renda de R$ 5.000, enfim. E para cada etapa, para cada faixa de renda, ele tem um subsídio dado pelo governo. Esse subsídio, você tem que cumprir o seu contrato até o final. Se, por exemplo, você quiser quitar, fazer um acordo, liquidar logo o seu contrato, você pode perder o subsídio. Então, o subsídio ele é dado para você ter um desconto naquele programa e financiar o seu imóvel até o final. Então, é bom ficar atento nesses detalhes com imóveis ligados a programas habitacionais, não perdendo o foco para também não perder o seu imóvel. Tendo em vista que, às vezes, a pessoa adquire e o programa é voltado para pessoas de baixa renda, inclusive para diminuir o déficit habitacional do nosso país. Então, realmente, não é justo que você, após adquirir, às vezes, com muito sacrifício, você queira repassar a terceiro e ganhar dinheiro em cima daquilo e querer entrar de novo no programa. E outro ponto que deve se prestar bem atenção é que houve modificações na lei de alienação fiduciária. Então, essa modificação, a forma de retomada do imóvel, ela hoje está muito mais rápida. Por quê? Porque se você atrasar, antes você tem que atrasar 3, Fernando, para poder entrar num estado de inadimplência e se promover a execução do imóvel. Hoje é bastante um atraso de 30 dias. Com um atraso de 30 dias, é feito uma carta com aviso de recebimento pelo cartório e aí, então, você pode vir a perder seu imóvel. Presta atenção nisso, que houve essas mudanças, houve essas modificações para não ser atingido. Então, é muito importante estar adimplente. Se vê que vai ficar inadimplente e ligado ao programa Minha Casa Minha Vida, procura a instituição bancária e solicita que o Fundo Garantidor da Habitação cubra as suas prestações que vão estar em atraso. E ele pode cobrir, a depender da renda da pessoa, ele pode cobrir de 12 prestações até 36, a depender do caso em que você se encontra. Então, em caso de inadimplência, ligado ao programa Minha Casa Minha Vida, procure imediatamente o agente financeiro. Adquirir um imóvel que seja um contrato antigo pela Caixa Econômica Federal. Até que ponto isso é arriscado? Até que ponto isso a Caixa vem absorver, dar continuidade, mesmo com prestações atrasadas? Que orientações nós poderíamos passar para aquele que está de olho numa casa ou num apartamento que seja financiado pela Caixa e que é um contrato antigo? Quais as principais orientações que a gente poderia passar? Primeiro ponto, é necessário que ele vá analisar o contrato a ser assinado, que ele vai fazer essa aquisição. Segundo ponto é olhar essas prestações, se elas já não entraram em execução. Porque muitas vezes alguma pessoa de má fé quer transferir um contrato e eu também não sabe, mas quando vai analisar aquele contrato já está em procedimento de execução. E terceiro ponto, analisar se já não foi efetivamente promovida a execução do contrato. Porque se isso aconteceu, aí já fica mais difícil se retomar esse imóvel e adquirir um contrato desse. Então, antes de fazer qualquer compra de contratos com financiamento habitacional, é bom olhar a situação daquele contrato perante o agente financeiro, para só então negociar, e que você bem sabe, ele faz a negociação das chaves e assume o financiamento. E observar, se ele for antes de outubro de 86, dá para fazer o reconhecimento de contrato de gaveta e continuar e já transferir para o nome dele. Se ele for posterior a isso, é bom que ele vá à instituição bancária e solicite imediatamente que faça o repasse daquele financiamento para o seu nome. O que é que vai acontecer? Vai existir uma subrogação de dívida. Então, ele vai haver uma troca de devedor, sai o antigo mutuário e ingressa o novo e assume as prestações, tendo cautela para evitar um prejuízo de ordem financeira. Alguma taxa a Caixa nesse sentido ela pede? Olha, ela pode até exigir, cobrar. Sim, porque ela vai ver também a capacidade e a viabilidade financeira daquele mutuário. Mas geralmente ela pede, ou se vai haver a troca, não deveria pedir, porque é somente a troca de devedor, mas ela pode pedir sim uma taxa administrativa para fazer a análise daquele contrato. Há alguns dias, alguns meses atrás, estava passando eu ali em frente à antiga Coab, hoje CARP, Companhia Estadual de Administração de Recursos Humanos e Patrimônio do Governo do Estado. E me surpreendi com a mobilização de mutuários da velha Coab
principalmente o pessoal do Benedito Bentes. Fui procurar saber o que se tratava e fiquei estarrecido e perplexo, estranhando o porquê de contratos tão antigos ainda terem aqueles mutuários, o constrangimento que estavam eles muito constrangidos e chateados com cobrança. O que é que realmente aconteceu com aqueles contratos? Fernando, o que está acontecendo naqueles contratos é que a Carpe, ela, vamos dizer assim, um adagio popular, ela dormiu no ponto. Ela deixou de cobrar aos mutuários desde 1991. E a grande maioria dos mutuários acreditavam que o seu financiamento já estava liquidado, que não deveriam mais nada à Carpe. Então, são pessoas de idade bastante avançada, acima de 80 anos, que só tem aquele único imóvel e que estão sendo surpreendidas ou com um oficial de justiça, já com uma ação promovida pela própria Carpe, ou até mesmo por uma carta, um telegrama notificando essas pessoas de que as mesmas são devedoras. E esses débitos, eles partem a partir de R$30 mil até mais de R$100 mil. Ou seja, são pessoas de condições financeiras parcas, que não têm essa viabilidade toda, que o imóvel também não comporta o valor, alguns realmente foram feitas algumas modificações, algumas reformas, mas não se chega, por exemplo, ao patamar de R$150 mil, como existe essa cobrança, e as pessoas que estão sendo cobradas não têm rendimentos suficientes para quitar. Então, estão indo até a Carpe, chega lá, se depara, às vezes com desconto muito altos, em que de 100 baixa para 40, baixa para 60, então eles não têm a certeza da liquidez dessa dívida. Há de se ressaltar que esse débito, ele já está prescrito, a Carpe não deveria mais estar cobrando, como também a grande maioria desses financiamentos são anteriores a 87 e por isso também já estão quitados na forma da lei. Então, o mutuário que receber essas informações, ele deve ficar muito atento, ele deve procurar lá a Associação dos Mutuários. Inclusive, nós estamos também com um ponto de atendimento lá no próprio Benedito Bentes para explicar e, se for o caso, ingressar judicialmente para dar nulidade nessa cobrança que a Carpe está promovendo. Agora, essa situação, por certo, vai parar no judiciário, se é que não já está. E acredito piamente de que, pelo tempo, essa dívida praticamente não existe mais. Exatamente, Fernando. Houve prescrição no caso? Já houve a prescrição. Veja, a dívida até de mais de 20 anos que estão sendo cobradas agora. Então, não há sentido de você querer cobrar ou tentar alegar que a prescrição não existiu porque parte do contrato. Não. O Superior Tribunal de Justiça já definiu e outros tribunais também já definiram que a prescrição ela ocorre a cada prestação. Então, se você não executou a prestação no tempo e modo certo e devido, não tem mais jeito. Tem uma máxima no direito que diz, o direito não socorre a quem dorme. Nesse caso, a Carpe dormiu. Então, ela não pode agora estar querendo se prevalecer dessa situação, intimando mutuários. Muitas vezes, os mutuários vão lá apreensivos, nervosos. Alguns até fazem e aceitam acordos que não podem pagar. Então, a nossa orientação é, não assine, não faça nenhum acordo se você realmente, antes de você realmente consultar um advogado, consultar lá a associação, para ver se existe viabilidade ou não daquele acordo. Porque senão é muito perigoso, você vai estar pagando por uma coisa que já não deveria mais estar pagando. Antônio, muito obrigado. Hoje conversamos mais um pouco, por isso que eu preferi sentar. Que bom, maravilha, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui ao seu lado, um grande comunicador. Muito obrigado. Sou seu fã também, amigo. Muito obrigado. Um grande abraço, obrigado a todos. Um abraço, felicidades. A violência continua em todo o estado de Alagoas. E atenção, bandidos armados invadiram na noite de ontem uma casa situada na rua Abdias Francisco dos Santos, no bairro Manuel Teles, em Arapiraca. Eles renderam moradores e roubaram celulares e a quantia de R$ 3.680, fugindo em seguida. Uma das vítimas relatou à polícia que 2 homens armados com revólveres invadiram o imóvel e trancaram os moradores em um dos quartos. A polícia fez buscas nas regiões, mas até o momento não conseguiu localizar os criminosos. Uma dica aí para a dona de casa, para o dono de casa também, para o consumidor. Mais uma feira camponesa em Maceió. Dessa feita, a feira itinerante chega amanhã à parte alta de Maceió.
alimentos saudáveis do campo sem agrotóxicos serão comercializados até sábado. Isso na Igreja do Pátio de São Paulo Apóstolo, no bairro do Salvador Lira, promovido pela Comissão Pastoral da Terra. A feira vai funcionar no horário das 6 às 20 horas, reunindo aproximadamente 30 camponeses vindos do litoral, do sertão, do Agreste e Zona da Mata de Alagoas. Atenção para você que está querendo se informar sobre emprego. Você está procurando aí uma vaga no mercado de trabalho, não pode perder essa oportunidade. Uma empresa localizada no bairro do Benedito Bentes está oferecendo 600 vagas na área de telemarketing. A repórter Laira Santa Rosa traz maiores informações. Um emprego com carteira assinada se tornou o sonho de muitos brasileiros e alagoanos. Em Maceió, uma empresa está ofertando 600 vagas para nível médio e pode ser essa a oportunidade. Quem vai contar um pouquinho para a gente que empresa é essa é a Vanessa Beltrão, que ela é diretora de trabalho e emprego da Centabs. Vanessa, que empresa é essa? É um call center, né, uma multinacional, uma empresa italiana que se instalou aqui em Maceió e que o objetivo dessa empresa é chegar a 7.000 pessoas contratadas. Hoje ela já tem em média 5.000, né? Então esse processo seletivo, as pessoas que se interessam, basta ter o ensino médio, né? Não exige experiência, né? Então quem tiver interesse se dirige ao posto do Sino da Prefeitura de Maceió, traz a sua documentação básica mais a carteira de trabalho e vai participar do processo seletivo. Essas vagas são também para as pessoas que não estão cadastradas no Cine. Como é que as pessoas podem se cadastrar para esse processo e para outros que vão surgir? Isso, as pessoas que não estão cadastradas não tem problema, elas vão se dirigir para o posto do Cine com a sua documentação, aqui mesmo a gente vai cadastrar para dar essa oportunidade dela participar desse processo seletivo. Existem outras vagas de empregos em aberto aqui para Maceió? Sim, sempre a nossa equipe está indo em visitas, né, captando vagas junto aos empresários e todos os dias a gente coloca uma lista lá embaixo das vagas que estão em aberto para serem preenchidas, inclusive para portadores de necessidades especiais também. Então é importante para quem está desempregado dar uma passadinha no Cine, sempre estar se atualizando e procurando saber essas vagas, porque a oportunidade existe. Isso, a oportunidade existe e a gente até aproveita e fala aqui que as pessoas busquem a volta à escola, a completar o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, que hoje a gente tem a oportunidade aqui de ensino médio, mas a gente conta com essa baixa qualificação ainda em Maceió e no estado de Alagoas. Então é possível acreditar essa volta à escola e terminar esses estudos. E para essas vagas de empregos, essas 600, voltando um pouquinho, eles vão trabalhar aonde? Aqui na parte do tabuleiro? Em que local seria para onde seriam exatamente essas vagas? O call center ele tem duas estruturas, né? Uma que está na entrada de Salvador Lira e outra dentro do próprio Benedito Bentes. Antes, a empresa só estava selecionando pessoas que morassem na parte alta da cidade, mas com a melhoria nos transportes que foi feito recentemente pela Prefeitura, então a gente abriu para os bairros de Maceió como um todo, a parte baixa e a parte alta da cidade. Então, essas pessoas vão trabalhar nessa estrutura e hoje o call center já funciona 24 horas. Então, você que está aí desempregado, pode vir aqui no Cine, é uma oportunidade, são 600 vagas para nível médio, uma chance de deixar o desemprego e ingressar no mercado de trabalho. É Laira Santa Rosa, com imagens de Flávio Santos, para a TV Mar, canal 25 na NET. Ok, Lairinha, um abraço para você, muito obrigado. E um abraço para toda a nossa equipe, o irmãozinho, e também o nosso querido Filipão, o imbatível. Parabéns pelo trabalho, segurança total com essa equipe fantástica. Muito obrigado a vocês. A nossa produção também, claro. Gente, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, aqui com você, no Fenômeno de Audiência, a vez do povo pela sua TV. TV Mar, canal 25 da organização Arnone Melo. Um abraço, até lá.